está na igreja com a paz do Senhor. Os irmãos estão felizes de estar aqui essa noite? Amém. Mesmo que o Brasil não classificou, nós estamos felizes, amém? Classificou, deu ruim, mas faz parte. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel 17. Meus irmãos, nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19, depois nós vamos pular para alguns versículos adiante. Mas eu vou lendo um, os irmãos vão lendo o outro e assim sucessivamente, tá bom? Amém. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efa destes grãos tostados, e estes 10 pães, e corre e leva-o ao arraial, aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de mil, e visitarás teus irmãos, a ver se lhe faz bem, e tomarás do seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Agora nós vamos pular, Luizinho, para o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que ferirem a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incisivo filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Próximo. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a igreja. Agora, Luizinha, a igreja vai ler o versículo 45. 45. Opa, foi. 1, 2, 3. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, meus irmãos? Amém. Luizinho, coloca um tema para mim, filho. Pode assentar, meus irmãos. Essa palavra que Deus vem ministrada no meu coração foi de uma semana difícil, Moreno, de uma semana daquelas. E eu reclamei de algo para uma pessoa, e uma pessoa só olhou para mim, tio Márcio, e falou assim: dá graças a Deus que você está aí. E na hora que essa pessoa falou isso para mim, o Espírito Santo gritou fortemente essa passagem no meu coração e falou: Lucas, agora nós vamos conversar um pouco sobre o poder de estar na mesa. E até nós chegarmos, nós precisamos fazer uma introdução. Vai ser como se fosse um livro. A Tatá não está aqui hoje, ela gosta de livro. Antes de ter aquele boom do livro, existe uma introdução que você precisa percorrer para conhecer os personagens. E hoje nós vamos conhecer um pouco a história de Davi. E eu amo a história de Davi. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela história de Davi. E nessa imagem nós podemos ver que Davi está representando 3 papéis. Os irmãos conseguem ver? Um dos irmãos fala para mim o que ele está fazendo aqui do lado esquerdo. Isso. E daquele lado ali? Tocando harpa. E ali ele está fazendo o quê?
Bíblia fala que Samuel unge ele a rei, e no outro dia a vida dele volta ao normal. Ele volta a ser um pastor de ovelhas, e eu imagino que ele está ali pastoreando as ovelhas do seu pai, e talvez o Espírito Santo animava ele, porque ele vivia uma promessa, e o nosso espírito sempre testifica uma alegria muito tempo antes de acontecer. Por isso que às vezes nós acordamos com aquela felicidade, aquela vontade às vezes de falar a palavra, de cantar louvores, de falar bom dia para uma pessoa desconhecida enquanto você vai trabalhar, de abrir um sorriso para uma pessoa que às vezes é tão mal-humorada perto de você. É o seu espírito se alegrando por algo que Deus já está planejando, que ele sente que Deus está trabalhando. Eu imagino Davi no campo nessa alegria, e naquela época não tinha telefone, mas se tivesse, eu acho que Jessé pegaria o telefone e Davi, filho, tá tudo bem com as ovelhas? Tá, pai, as poucas ovelhas estão aqui, ó, estão tudo do meu lado, estão tudo tirando o cochilo da tarde. Ele falou, ó, tá bom então, desce aqui, eu vou mandar uma pessoa para ficar com as ovelhas, eu preciso que você desça. Eu imagino que ele desce perguntando, nossa, meu pai me chamando assim do nada, nossa, de repente. E ele desce, e ele começa a conversar com Jessé, e Jessé fala, filho, preciso que você leve mantimento aos seus irmãos que estão em guerra. E não tinha Uber naquela época, então a gente mandava um Uber X, um Uber Moto, seria bacana, mas não tinha. E eu imagino que Davi ele começou a percorrer o caminho, e ele se depara com um problema. Ele vê o gigante, e no momento que ele vê o gigante, a Bíblia fala que ele chega em alguns soldados e pergunta, o que está acontecendo? Ele está afrontando o povo de Israel. E Davi, ali já guiado pelo Espírito Santo, ele fala, mas se alguém derrotar esse gigante, o que vai ganhar? Aí ele, o soldado fala, irá casar com a filha de um dos reis, e também não pagará mais impostos, entre outras coisas. E Davi, ele falou, Davi cheio do Espírito Santo, já estava no monte com as ovelhas, ele falou, Jesus, é agora. E daí nós começamos a percorrer a palavra sobre o tema, o poder de estar na mesa. Para muitos, aquilo ali era um problema, um gigante. Mas para Davi, era uma oportunidade de manifestar o nome de Deus. E o interessante, que Davi, ele, antes de matar o gigante, ele fala que ele já matou um urso e um leão. Os irmãos fazem ideia mais ou menos do tamanho de um urso e um leão florestal? Alguém tem um palpite? Um urso tem média 1,5 metros a 2 metros. Um leão 1,5 metros a 2,5 metros. E os gigantes tinham aproximadamente 3 metros. Então, antes de Deus preparar uma oportunidade para o nome dele ser glorificado através de Davi, ele já estava trabalhando em Davi. E Davi talvez não entendia naquela época. Ele foi ungido a rei, tudo voltou ao normal, ele matou o urso, o leão, e daí a vida dele continuou. E depois aí nós começamos a fazer a analogia de chegar na mesa. Meu irmão Leandro, eu preciso de 2 copos de água, por favor, com a permissão do nosso pastor. Nós vamos fazer uma analogia. Vem cá, pai. Bom, Sérgio, vem cá também, vocês vão me ajudar aqui. Já que meu pai me colocou aqui, né? 2 cheios, pode colocar um pouquinho de água em cada um, Leandro. Nós vamos fazer uma analogia que Davi já entendia, mas como o povo de Israel não entendia. Davi, nessas 3 imagens, ele está fazendo o que, meus irmãos? O que vocês acham que tem em comum entre essas 3 imagens? Davi está servindo. Davi está servindo ao seu pai cuidando das ovelhas, servindo ao rei Saul, tocando uma harpa, e servindo aos seus irmãos. E quando eles achavam que estavam tirando com a cara de Davi, Davi simplesmente estava fazendo isso. Davi literalmente fazia isso. Uma salva de palmas para os nossos personagens, meus irmãos. Davi estava fazendo isso nessas 3 imagens. Só que o diferencial começa agora. Sabe o que Davi estava fazendo? Todo mundo achava
que Davi estava servindo ao seu pai, ao rei Davi e ao exército de Israel. Mas nessas 3 imagens, Davi já estava servindo Jesus. Ele já estava servindo o propósito de Jesus. E muitas vezes, quando nós começamos a servir o propósito de Deus, Deus faz uma promessa, nós começamos a caminhar em direção dela, Ele vai fazer a gente parar. Porque a Bíblia fala que assim quando ele chega, ele já começa a olhar e pergunta: o que é isso? E o seu irmão do outro lado, o próprio irmão, se indigna e fala: o que você está fazendo aqui? E naquela época ele poderia ter falado, imagino eu: você não é guerreiro, você cuida das mulheres, a Bíblia fala que ele menospreza, você cuida das poucas ovelhas do Pai. E a analogia vem agora, o poder de estar na mesa. Davi está ensinando que quando você serve o reino de Deus, quando você serve a obra de Deus, o altar não fica devendo nada para ninguém. Quando você começa a depositar sua confiança, suas dores, tem retorno. A mesa é lugar de comunhão. E o mais difícil não é você chegar na mesa. Deus criou uma oportunidade para Davi chegar à mesa, que era o rei. E quando ele chegou, o que ele precisou para se manter? Ele precisou de experiência. Ele precisou chegar para o rei e falar: rei, eu já matei um leão, já matei um urso, cuido das ovelhas do meu pai. É, Davi, então tomou minha armadura. E a Bíblia fala que ele tem que vestir e não consegue. E eu imagino que Davi ali, ele segue, e nessa hora Deus ministra: o reino dele não fica devendo nada para ninguém. Davi serve ao rei, serve a sua família e serve o exército de Israel. E quando o seu irmão tenta fazer ele parar, é a artimanha do inimigo. O inimigo sabe que se você depositar sua confiança no altar, o altar vai retribuir. Então ele tenta esfriar você, ele tenta fazer as dificuldades chegarem à sua vida. Mas é como uma conversa com o pai. Você senta para almoçar e o pai pergunta: como foi seu dia? E você começa a contar, às vezes com desânimo. E aí ele dá consolo para você. Ele fala: filho, é assim, assim. E o Espírito, trazendo para o espiritual, o Espírito de Deus quer falar: Lucas, quando você chega em mim e fala, eu estou com isso, isso e aquilo, ele só fala para você: Lucas, eu estou cuidando do seu serviço, eu estou cuidando da sua família. Mesmo que você não veja algo se mover, eu estou cuidando do seu futuro. E esse é o intuito. Nós temos que entender que o altar não fica devendo nada para ninguém. Tudo que nós depositarmos aos pés do Senhor, Ele irá retribuir. E mais adiante, quando Jesus vem à terra, em um simples versículo, ele retrata tudo que Davi quis dizer. Porque ele fala: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que ele tinha ministrado em secreto para Davi, ele vem ao mundo com carne para reafirmar que quando nós depositamos algo na obra do Senhor, ela é retribuída. Irmãos, nessa noite entenda: as dificuldades da nossa vida, Deus permite para ver o que nós vamos gerar no altar. Porque talvez no momento de maior dificuldade, teremos a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor pregação e até mesmo arriscar algo diferente durante o altar do Senhor. Então que nessa noite vocês entendam que o altar não deve nada a ninguém. Deposite sua confiança e fé no Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.